Nesses 11 anos de pastorado da igreja, eu acho que eu não tem um ano que eu não tenha pregado sobre o perdão. Eu tenho muitas mensagens sobre o perdão. E enfatizar, bater no mesmo assunto é algo didático, porque faz a gente lembrar de um conceito extremamente importante para o cristão, que é o perdão. Se você, talvez não seja como eu, que tem uma história de muita dor na minha família, quando meu pai era um homem alcoólatra e fez muito mal à nossa família, eu já citei várias vezes aqui, e me lembro do meu pai alcoolizado, correndo com uma faca na mão, para cima de mim, e eu naquela época tinha um vigor, né, maravilhoso, dava para correr bem. Hoje se uma faca vier, não sei o que acontece comigo. E eu fugi, né? Mas o ódio ficou dentro do meu coração. Me lembro de uma vez, depois de uma discussão com meu pai, ainda adolescente, que eu saí e virei para ele, né, com tanto ódio, e soltei tantos palavrões, e tinha uma vontade tão grandiosa que meu pai morresse. Que é isso, pastor? Eu não tinha Jesus na minha vida, meu pai também não tinha, e meu pai era um homem que se tornou odiado por mim e pelos meus irmãos, porque ele também tinha mágoas de uma pessoa que também fez mal para ele. É uma realidade do mundo que nós vivemos. Agora, o que é irreal para o cristianismo? É alguém dizer-se seguidor de Jesus e continuar com mágoas, não tendo perdoado, não tendo tratado os seus problemas. Alguns casamentos cristãos não são muito diferentes, ou até às vezes tem uma nuance irrisória sobre o casamento de outras pessoas que não conhecem o Senhor Jesus, porque entende às vezes de cantar, entende às vezes de servir, entende às vezes de ensinar, mas não entende nada sobre praticar o perdão, o amor, o cuidado com o outro. Nós temos problemas. Se não temos problema com os pais inicialmente, porque a nossa caminhada é ali, ou problemas conjugais, temos problema com irmãos. Irmãos. Tem irmãos que não conversam. Irmãos de sangue. Eu sou cristão e tenho problemas com um irmão de sangue, mas eu criei, a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, que se depender de vós, tem de paz com todos os homens. Tem hora que não depende da gente, mas a gente também pode ancorar nesse versículo para dizer, é problema dele, eu não quero resolver minha vida, não quero que ele venha conversar comigo. Então vamos para essa série de perdoar. É um assunto importante, entendendo o perdão na perspectiva de Deus. Famoso ex-ateu, né? C.S. Lewis, ele disse, todo mundo diz que perdão é uma ótima ideia, até que você tenha algo para perdoar. Nossa, essa série de mensagens, como eu gosto de ouvir, como eu gosto de ler sobre perdão. Alguns de nós não temos problema com ninguém. Alguns de nós também já perdoamos. Voltando ao meu pai, foi perdoado tudo. E não só foi meu pai, a minha vida é uma vida de constante caminhada de perdão. Perdão com parentes mais próximos depois. E o louvado seja Deus, foi que meu pai conheceu Jesus, perdoou quem o machucou e tudo resolvido. De forma maravilhosa. Perdão é bonito, a própria palavra é bonita, o próprio verbo é bonito. Mas perdoar é preciso ser entendido e praticado. O Orlando nos ensinou hoje pela manhã, hoje à noite, essa nova música sobre
o texto padrão que Jesus ensina a orar. Eu, pastor, não sei orar. Então, o padrão está em Mateus 6, 9 a 13. Quando diz, portanto, vós orareis assim. Primeiro, ao Pai, que não é seu, é nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Eu falo aqui muito, né, que tudo começa com Deus. A oração começa com Deus, não com você. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus, tua vontade, teu reino. E nosso. Não existe uma oração particular que Jesus ensinou. Ele diz sobre o nosso, porque o Pai é nosso em Cristo. O pão é nosso. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Eu oro por mim, eu oro por nós, aqueles que precisam de emprego. E vocês sabem, aqui na igreja não tem essa conversa de que vamos orar por quem está passando dificuldade. Não, vamos resolver o problema. Nada de ficar orando por coisas que a gente precisa fazer, né? 12. Perdoa-nos as nossas dívidas. Aqui não é dívida financeira, aqui é pecado. O Deus Santo se revela. E nós, pecadores, nos aproximamos a esse Deus Santo reconhecendo os nossos pecados. Aí ele diz, perdoa esses pecados nosso, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Aprendemos um princípio importante no ensino do Senhor Jesus sobre oração. Primeiro, que nós vamos errar. Ok? Que nós, eu e você. Nós vamos errar contra Deus e vamos errar contra as pessoas. E nós vamos clamar a Deus pelo seu perdão, pela disponibilidade que já temos de perdoar as pessoas. Em outras palavras, você não pode caminhar muito na sua vida espiritual, ou quase nada, se há pessoas que ainda estão nos grilhões da sua vida interna. Se pessoas estão amarradas à sua vida, se não há perdão. Perdoa-nos a nós, como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, a nós, que podemos estar envoltos nos pecados, e ao cairmos no pecado, isso pode nos tirar do Senhor, e sempre nós estamos buscando o Senhor para o teu perdão. Livra-nos do mal. Que mal? 3 males, ou causadores de maus. Eu mesmo, minha carne, o mundo com suas tentações, sustentadas pelo nosso arqui-inimigo, o maligno Satanás. D.L. Moody falou o seguinte: acredito firmemente que muitas orações não são respondidas porque não estamos dispostos a perdoar alguém. Eu concordo 100% com D.L. Moody, mas acrescento: nada da nossa suposta vida espiritual pode ir adiante. Pode ir adiante, não só oração, se nós não perdoarmos. Vimos o que o Senhor Jesus nos ensinou num texto, que o assunto é sério. Eu sou um devedor a Deus, espiritualmente, eu preciso do seu perdão, reconhecendo os meus pecados. Mas ao mesmo tempo, eu perdoo, eu tenho disposição para perdoar. O que é o relacionamento de pessoas? O relacionamento, casamento, pais, filhos, familiares, amigos, igreja e assim por em diante, colegas de trabalho. O relacionamento é sempre uma colisão de pecadores. Uma colisão. Olha, vira e mexe, nós estamos batendo com pessoas. Colidindo com uma palavra errada,
com uma atitude errada. Em outras palavras, desde que o pecado entrou no mundo, nós machucamos e seremos machucados. Há alguns tipos de feridas que começam na alma do agressor, pode nunca mais ter solução no agredido. Exemplo, Caim, Gênesis capítulo 4, lembra dele? Ele deixou a mágoa contra Deus, e ele matou o seu irmão para machucar o coração de Deus, que não aceitou o que ele fez, porque o que ele fez não era o que Deus queria. É muito interessante isso. Alguns de nós alentamos mágoa no nosso coração contra Deus, que não deu aquilo que deveria ter dado, não protegeu como deveria proteger, não aceitou o que eu fiz com boa intenção, mas não era o que Deus queria. Então alguns machucados serão irrecuperáveis. Todos somos culpados de alguém magoado. Sabe o que é? É indiferença. Ele olha para a pessoa num ambiente e vai saindo da pessoa, ou quando tem que esbarrar com uma pessoa, ela dá às vezes uma olhadinha e vai embora. Não tem conversa, não tem bate-papo. É uma forma de matar as pessoas. Essas pessoas que estão ressentidas e amarguradas se tornaram vingativas. Falta de perdão produz vingança, que produz amargura. A falta de perdão produz ira, que produz exageros, difamação, fofocas, mentiras absurdas. Atrás de um fofoqueiro, tem alguma coisa errada dentro do cara, que consegue jogar pessoas contra pessoas. Tem que olhar, tem que analisar, tem que ver. A falta de perdão não só destrói os relacionamentos, mas, repito, destrói você mesmo. Só o perdão liberta. O perdão liberta você para desfrutar relacionamentos com paz e tranquilidade em seu coração. O perdão é uma realidade libertadora. A Bíblia, por exemplo, tem 75 imagens, figuras, analogias da palavra perdão. Eu vou citar algumas, não as 75, algumas. Perdoar é girar a chave, abrir a porta da cela, deixar o prisioneiro livre. Perdoar é escrever em grandes letras em uma dívida: não há mais débito. Perdoar é bater o martelo em um tribunal e declarar a pessoa não culpado. Perdoar é disparar uma flecha numa distância tão alta que quando a flecha cair em algum lugar, nem pode ser mais encontrada. Perdoar é tirar o lixo de uma casa, deixando-a limpa e fresca. Perdoar é levantar a âncora do navio para que esse navio possa navegar livremente. Perdoar é conceder indulto total a um criminoso condenado sem colocar tornozeleira eletrônica. Perdoar é limpar a parede que foi grafitada, deixando-a limpa e nova. Perdoar é quebrar uma panela de barro em 1000 e tantos pedaços, de forma que ela nunca mais possa ser juntada. São imagens bíblicas do perdão, e que são muito instrutivas. Então, o perdão é algo maravilhoso, virtuoso, libertador e amoroso. Então faz sentido perdoar. É algo saudável, é sensato, é libertador. Porque o perdão é uma grandeza.
Provérbios 19:11 diz: a pessoa sensata controla o seu gênio, e sua grandeza é perdoar quem ofende. Agora, o perdão é uma mercadoria muito rara no mundo que nós vivemos. Mas para aquele que se diz cristão, o perdão não pode ser algo raro. O perdão deve fazer parte normal do comportamento. Então, a Bíblia apresenta a razão para perdoar. Qual é? Por que você deve perdoar? Porque você nunca se torna tão parecido com Deus quando você perdoa. Uma pessoa nunca torna tão parecida com Deus quando ela expressa, ela dá o perdão. Então, perdoar é um componente divino, de uma atitude divina, que vamos ver ainda hoje. Perdoar é ser como Deus. Nenhum ato é mais divino do que o perdão. Nunca somos mais como Deus quando perdoamos. Então, o que é o perdão? Vamos definir. Perdão é uma promessa declarada, verbal e pessoalmente. É uma declaração de amor imerecido do ofendido, que afirma que, embora ele tenha, o ofendido tenha sido ofendido, tem sido vítima de algo, não há raiva, não há ódio, não há desejo de vingança, não há amargura, não há retaliação. Então vamos ter uma visão de Deus, em primeiro lugar, no Antigo Testamento, sobre o perdão. Vamos ler vários textos aqui, acompanhe. Vamos começar com Êxodo 34, 5 e 6. Quando nós pensamos em perdão, nós temos que começar com Deus. Vamos ver como é que Deus perdoa. Êxodo 34, 6 e 7 diz assim: e passando o Senhor por diante dele, Moisés, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente, longânimo e grande misericórdia e fidelidade, que guarda misericórdia em 1000 gerações e que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Quando o povo de Israel saiu de Israel, nós lemos na nossa leitura bíblica, do Egito, perdão, vocês viram o que Israel fez com Deus. Está lembrado? O tanto que eles machucaram o coração de Deus. Teve uma hora que o Senhor falou assim: eu vou acabar com a nação. Êxodo 34 está mostrando a adoração do bezerro, que Deus falou para não fazer. Eu vou fazer de você, ó Moisés, uma outra nação. Ele diz: não, Senhor, não. Perdoa a iniquidade deles. E Deus perdoou. Deus perdoou a iniquidade e o pecado de Israel. E para você entender Deus, é muito importante. Deus é santo. Deus é perfeito. Ninguém vai entrar nos céus de Deus. Ninguém vai ter um relacionamento com Deus vivendo no pecado, vivendo em rebeldia contra Deus. Não tem como você chegar a Deus por si mesmo. Então Ele mandou o Senhor Jesus, que é Deus, para resolver o problema do pecado. Ele é o perdão em pessoa. Na cruz, o perdão é revelado, demonstrado, declarado. O que é conversão? Conversão é que eu me vejo na realidade de um pecador que ofende Deus e sua santidade e aceito o meio pelo qual Ele me reconcilia com Ele, que é a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Todo ser humano tem uma dívida com Deus. Eu e você. Se você não entendeu isso, você não entende salvação.
Você não entende o que é seguir Jesus. Pecadores, rebeldes, inimigos de Deus, Romanos 5, que se arrependeram dos seus pecados, da sua vida, e receberam o perdão de Deus. E quando o pecador se arrepende, Deus perdoa. Deus perdoa. O que ele perdoa, pastor? Tudo o que você fez contra ele. Tudo. Pode ser que tenha consequências, hein? Pode ser. Me lembro de um conhecido do Ceará, especializado em destruir carro forte. Ele destruiu vários carros fortes, uma gangue do Ceará. Ele veio levando para o Rio de Janeiro, São Paulo. Uma vez ele explodiu um carro, ele me contando. Tinha tanto dinheiro que teve que arrumar um caminhãozinho Mercedes para pôr o dinheiro, para tirar o dinheiro. Mas como é que vamos tirar dinheiro se os caras nos pararem aqui? Quer dizer, eu não tinha nem pensado o que ia fazer. Aí ele falou para mim assim: tivemos tiroteio com a polícia. A questão interessante, pastor, é que eu não tenho um tostão desse dinheiro. Até que eu cheguei em Goiás, fui preso, fiquei no Sepaico. E os caras lá dentro, eu era muito difícil, prometeram a morte para mim. E ele disse: pastor, pela primeira vez eu fiquei desesperado e pedi ao Senhor por uma misericórdia. Naquela noite ele foi transferido, alguém lhe deu uma Bíblia, ele se converteu. Em São Paulo ele foi acusado de ter matado alguém. Ele ficou 3 anos lá na cadeia. E ele disse: eu não posso dizer, eu não me lembro, pastor, mas se está errado, está errado. Mas os 3 anos que ele teve lá, Deus usou ele de forma maravilhosa. Então cuidado, quando você diz assim: os marginais precisam morrer, matar. Não, precisa ser preso, precisa lá, precisa fazer o que é certo. Alguns vão morrer, porque vimos hoje pela manhã, a falta de temor a Deus leva a pessoa à morte. Mas você e eu não somos melhor do que qualquer marginal. Não somos. Aqui não é direitos humanos, não é nada disso. É porque o maior e mais preparado escritor da Bíblia está lá em Atos 9, pronto para matar. O cristão não fala em morte, em justiça com a própria mão. O cristão fala em deixar com Deus o mal e amar. Lembrar, quando nós estamos vivendo essa pequena convulsão no Ceará e seja lá onde for. Nosso Deus é um Deus que perdoa. Olha Salmo 32, 1 e 2. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Eu pequei, pastor, eu conheço Jesus, eu entreguei minha vida para Ele, mas eu pequei, eu não quero viver no pecado. E eu confesso ao Senhor. Quando eu confesso ao Senhor, a Bíblia diz assim, que Ele te perdoa e você se torna uma pessoa feliz. Há uma alegria em Deus de lhe perdoar. Sabia disso? Há uma alegria em Deus quando você abre o jogo e diz assim, que Ele já sabe: Senhor, nessa área eu tenho essa luta que eu agora vou jogar limpo com o Senhor. Ok? Você vai ser feliz. Nós temos 2 tipos de pecadores: pecadores que estão buscando o Senhor e buscando conciliação com Deus, e o pecador que está lá rebelde, tentando esconder de Deus, tentando agredir a Deus. Nosso Deus é um Deus de braços abertos para perdoar, mas Deus também é um Deus de braços fechados para rebeldes. Em outras palavras, enquanto Deus revela o seu amor no perdão, Ele revela a sua justiça, séria justiça, para os impenitentes. A figura é o seguinte: diamantes num pano preto. A justiça de Deus está ali naquele pano de fundo, mas os diamantes do seu perdão estão ali.
Salmo 85:2, favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade do teu povo, encobriste os seus pecados todos. É claro que o assunto aqui hoje não está ligado com quem te ofendeu, está ligado com aquele que foi ofendido. O perdão tem a ver com quem foi ofendido, com quem foi machucado. Deus foi machucado pelo seu povo. Estude o Antigo Testamento, leia lá, estamos vendo isso nessa leitura do Antigo Testamento. Mas ele diz: o Senhor perdoou a iniquidade do teu povo. Salmo 99:8 diz: tu lhe respondestes, ó Senhor nosso Deus, e foste para eles o quê? Deus perdoador. Deus perdoa. Ele é um Deus perdoador. Salmo 130, versículo 1 a 4 diz: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, a iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Você não imagina, se Deus fosse tratar todos os nossos pecados, nós estaríamos vivos. Salmo 103 explica isso. Ele diz: contigo está o perdão para que te temam. Então Deus é um Deus perdoador. Davi, quando pecou, seu pecado de adultério, 2 Samuel 11:13 diz que: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Deus livre a cada um de nós de um envolvimento de imoralidade, porque o preço é alto. Davi teve um preço muito alto, mas o Senhor perdoou o pecado dele. Como é que perdoou? Não morreu. Ele poderia ter morrido, não morreu. Talvez uma das mais belas declarações relativa ao perdão de Deus está aqui em Isaías 1:18. Olha esse texto. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Vamos conversar, chamando o povo de Israel. Ele diz: ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, um tecido vermelho tinto sangue. Deus diz assim: eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã branca. Deus não é um Deus maravilhoso? Pega a vida do Francisco, que eu citei aqui, um marginal, e transforma em um pregador, um homem de família. Conheço ele, mora aqui em Cocalzinho. Pega um religioso arrogante, cheio de si, que conhece supostamente tudo, orgulhoso, ninguém vê nada, ele se acha totalmente dono da verdade, e transforma num homem humilde, numa mulher humilde. Então é o seguinte: se nós não entendermos como Deus age com os pecados, nós não vamos entender o perdão. Se nós não entendermos que os nossos pecados nos afastam de Deus e nos condenam, e que nós devemos parar de olhar para nós como vítimas, porque Deus não é vítima desses que pecaram contra Ele. É nessa visão de Deus que nossa vida muda. Então estamos lançando o fundamento para o perdão, olhando para Deus. Isaías 43:25 diz: eu mesmo sou o que apago as suas transgressões, por amor de teus pecados não me lembro. Mas Deus não pode esquecer. Como é que ele diz que não lembra? Ele vai ter uma amnésia? Não. É que o assunto tratado, ele não coloca na mesa novamente. A gente usa a expressão ressuscitar o que já foi morto. Alguns de nós já resolvemos problemas do passado e numa conversa traz de novo aquela conversa, aquele pecado, aquele problema que foi cometido, trazemos de novo. Deus não. Uma vez que o pecado foi tratado, este não é assunto mais de Deus. Ele vai nos ensinando como é que a gente perdoa.
Isaías 55, 6-9 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Sim, pastor, mas eu errei contra alguém. Muito bem, vai lá e peça perdão. Assim, e ao pedir perdão a você, o que você faz? Você perdoa. Por quê? Porque se Deus é rico em perdoar, eu tenho um estoque tremendo também para perdoar, porque Ele é rico. Eu também tenho que ser rico em perdoar. Jeremias 33, 8 diz: purificá-los-ei de toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e transgrediram contra mim. Este é o coração de Deus. Vamos terminar aqui. Quero terminar aqui e fazer duas colocações básicas. Primeiro, você se torna muito arrogante, impetulante, totalmente contra a visão de Deus, quando você continua mantendo mágoa no seu coração. A Bíblia diz que você deve perdoar se alguém lhe procurar. A Bíblia diz que você tem que perdoar se não te procurar. Em outras palavras, quando o mal chega, você tem que perdoar. Não quer dizer que não haja dor, não quer dizer que não haja luta, não, nada disso. Só quer dizer que o seu coração é um coração como o de Deus. Perdoar significa que eu vou agir como Deus age. Número 2. Talvez você comece a ver as raízes pelas quais você não consegue perdoar. Porque você precisa do poder de Deus na sua vida, que vai capacitar você a agir e reagir como Deus. Em outras palavras, você precisa se arrepender dos seus pecados. Porque antes dos nossos problemas horizontais com gente, o nosso problema é vertical com Deus. Não tratou o relacionamento com Deus, não trata com gente. Ok? Então, ao invés de nós, já viu como é que nós nos relacionamos? A gente diz assim: não, eu vivo assim por causa do outro. A minha vida é assim por causa daquele sujeito que fez aquilo. Não. Assuma que talvez tenha parte do outro, mas eu não vou reagir baseado no que o outro tem feito para mim. Deus não faz isso. Então, a compreensão de Deus é que faz a diferença. Realmente você teve um encontro com o Senhor mesmo na sua vida? Teve mesmo? Você já tratou o seu pecado que tanto ofende a Deus? Ele está com os braços abertos para lhe perdoar. Independente do que você fez. Independente de qualquer coisa. Próximo domingo nós vamos continuar e vamos introduzir um outro conteúdo. Mas eu repito, tudo começa com Deus. Tudo. Ele é o nosso padrão. E você não precisa perguntar para Deus: Senhor, o Senhor quer que eu perdoe essa pessoa? Não. Você precisa perdoar, tirar do coração. Deixe-me terminar com uma última ilustração. Nossa igreja, há anos atrás, tem uma pessoa muito querida. Ela não mora mais aqui em Goiânia, mora em Cristianópolis. E o nome dela é Dona Pérola. Pessoa muito querida, é uma pérola de pessoa mesmo.
Uma vez nós conversamos. O pai dela era um pai maravilhoso. Ela disse: pastor, o meu pai era um homem muito bom, amoroso, aquele pai que cuida, que zela, que abraça, que beija, que dá dura. Diz: pastor, meu pai tinha 15 anos quando ele foi assassinado. Pastor, aquilo acabou com a minha vida, pastor. Ela me contando. E eu me casei, e aquela realidade ficou dentro do meu coração. Eu ia para a igreja, pastor. Um dia, eu já não suportava mais a dor de tanto ódio. Eu me ajoelhei no tapete daquela sala de casa e disse assim: Senhor Deus, eu só vou sair daqui o dia que o Senhor tirar esse homem do meu coração. Eu quero perdoá-lo em nome de Jesus. Eu quero cumprir o que tua palavra diz. Arranca do meu coração. E ela disse: pastor, eu chorava compulsivamente, pedindo a Deus em palavras, em pranto. Mas quando eu levantei, estava perdoado. Queridos, talvez é o que nós temos que fazer. Hoje à noite é um perigo. Eu quase que acendo dentro do seu coração um fósforo numa gasolina que está lá talvez há muito tempo, e você vai sair daqui hoje com o coração pegando fogo, que você pensava que essa gasolina já tinha saído do seu coração. Eu não sei, mas você pode ouvir tudo o que você quiser ouvir, mas qual o alvo? Que você perdoa. Você decida perdoar. O que é que eu vim fazer hoje à noite? Vim aprender a perdoar quem me ofendeu. É claro que eu posso contar histórias, mais histórias, mas as pessoas me fizeram mal na história, estão todas perdoadas em nome de Jesus. Não tem nem poder, nem capacidade para pregar que hoje à noite, se tivesse com alguém no meu coração. E eu sei que o perdão é libertador, porque libertou minha vida, pode libertar a sua também. Vamos orar. Começa você orando, falando com Deus. Não sei o que está no seu coração. Talvez haja alguém, haja uma luta, reacendeu. Fala com Deus. Não tente perdoar se você não tem Jesus. Esse é o seu maior problema. Hoje você tem que se arrepender dos seus pecados e aceitar o perdão de Deus, que vai lhe capacitar a perdoar, porque perdão não é uma virtude. Perdão é o poder de Deus na sua vida, que chama-se Jesus. Ore aí, fale com o Senhor. Nosso Deus e Pai, aprendemos pela Tua palavra que o Senhor é amor. Aprendemos do Senhor Jesus que o mundo vai conhecer que somos verdadeiros discípulos se nós amarmos uns aos outros. E desde que esse mundo existe, há conflitos. Mas nós estamos sendo tão bombardeados sobre a importância do nosso eu, que perdoar é mais do que um conceito tão diferente da sociedade, e se torna também para nós um conceito muito chocante, porque ninguém pode se dizer seguidor de Jesus se não perdoa. Parte do que estamos falando, parte do que estamos escrevendo,
parte de como reagimos, revela que o nosso coração está em mágoa. E precisamos resolver isso na nossa vida. E eu rogo que suavemente, pela obra do Teu Espírito, o Senhor possa falar a cada coração aqui nessa noite, no nome de Jesus. É isso. Perdoar é ser como o Senhor. Que por Tua graça e misericórdia, perdoa pecadores arrependidos. E mais do que isso, o Senhor é aquele Deus que se alegra, que vai ao encontro daquele que estava em conflito com o Senhor quando Ele volta, na visão de Lucas 15, e abraça e beija e faz voltar para uma comunhão e uma vida diferente. Que em nome de Jesus, todos nós possamos ter a atitude de Dona Pérola. Conflitos, sim, talvez de anos, mas possamos levar isso a sério. Porque nossa vida não pode continuar a mesma, se a gente continuar com mágoas no nosso coração. Que haja espaço para obedecer, como vamos ainda ver, a ordem do Senhor para perdoar. Oro que nessa série, nossa vida seja transformada. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe sua vida, sua semana. Deus abençoe também aqueles que voltaram de férias. E vamos assim, né? Caminhando aí, na graça do Rei. Nos vemos quinta-feira, quem puder, 20 horas.